Olá, tudo bem? Meu nome é Antonella Chiarati, eu sou médica veterinária do Vitale Centro Médico Veterinário 24 horas na cidade de Santos, São Paulo. Além de atuar com clínica médica de pequenos animais, me especializei em emergência e terapia intensiva. E dessa forma, atuei e atuo com muitos pacientes críticos e, consequentemente, com óbito. E hoje nós vamos falar sobre luto pet, como cuidar de quem cuida. Hoje eu vou contar com a presença de 3 pessoas que eu sou uma admiradora, assim, enorme. Não tenho palavras para agradecer a presença de todos. E eu vou apresentar para vocês a doutora Patrícia Gores, que o currículo dela levaria mais ou menos uma semana para terminar de ler, mas eu vou resumir. Pós-doutorada em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, Espanha. Pós-doutora em Direito da Saúde pela Università degli Studi di Messina, Itália. Doutora e mestre em Direito Internacional. Professora do Programa de Mestrado em Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília. Professora em Direito Médico, Veterinário e Direito Animal. Não é pouca coisa não, né, pessoal? Um dos nossos convidados é o Dr. Tiago, psiquiatra, doutorado, professor da Escola Paulista da Universidade Federal de São Paulo e meu médico. A nossa outra convidada é a Ariana Gonzaga, neuropsicóloga, especialista em terapia junguiana e minha psicóloga. Patrícia, obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer imenso ter você aqui, você sabe disso. E eu queria muito falar com você sobre os direitos e os deveres dos médicos veterinários no momento da perda, do óbito, né? A gente acabou de perder o paciente, muitas vezes existe uma não aceitação dos tutores, muitas vezes, e eu acho que o que é pior, estou falando como veterinária, né? Não sou terapeuta, não sou da área da saúde mental, mas eu entendo que existe uma transferência de responsabilidade imensa para os veterinários e que coloca a gente numa vulnerabilidade muito grande. Bom, primeiro, antes de mais nada, o prazer é todo meu, né? Eu que sou sua fã, porque você é a médica veterinária dos meus 6 filhos. Então, não é pouca coisa eu confiar a vida deles, né, nas suas mãos. Muito. Então, acho que é importante essa ressalva. Bom, falando aí na questão do luto, né, o Conselho Federal de Medicina Veterinária está discutindo isso. Quer dizer, é uma pauta super importante, super atual, que veio através de uma pesquisa de uma aluna minha do mestrado e que instigou o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ela verificou que a quantidade de médicos veterinários que, por conta do luto, acabam cometendo suicídio, acabam largando a própria profissão. Sim. E a gente tem, por outro lado, as famílias, os tutores, né, que, num ato de desespero, inconformismo, acabam agredindo, muitas vezes, os médicos veterinários. Então, a gente tem essas duas questões aí para serem discutidas. Eu vou fazer primeiro a reflexão com relação aos médicos veterinários, né? Porque, assim, eu tenho certeza que quando você entrou na faculdade, né, você entrou com aquele sonho: vou salvar vidas, amo os animais, quero ser instrumento para salvar vidas, né? E é muito desgastante a perda. Eu acho que ninguém está preparado para a perda, né? Muito provavelmente, durante a sua formação, porque isso é um tabu também na medicina, né, não se fala muito no luto, né? E o que acarreta na questão da saúde mental dos médicos veterinários. Então, eu acho que a primeira reflexão que eu faço é com relação a isso. O que o Código de Ética, né, da Medicina Veterinária fala? Ele tem uma série de proteções. Inclusive, uma delas é com relação às pessoas que são violentas, né? Qual que é a primeira dica jurídica que eu deixo? Escrever sempre no prontuário. Qual que é a defesa do médico veterinário? Sim. O prontuário. Então, relatar tudo, né? Uma outra coisa é deixar as câmeras ligadas nos ambientes públicos da clínica para que se capte aí a imagem, som de uma eventual agressão,
né? Então, na entrada desse encaminhamento, já assinar um termo de LGPD cedendo as imagens do circuito interno da clínica. Isso é muito importante para proteger eventuais situações, né? E a perda em si, ela é muito frustrante para o médico veterinário, né? Porque vocês muitas vezes fizeram de tudo e mesmo assim o animal se foi, né? Eu acho que para esse primeiro bate-bola, eu respondi a tua pergunta? Sim, é longo o tema, né? É só para o início, então, primeiro bate-bola, só para a gente... eu queria também... primeiro que é um assunto difícil para mim. Sim. Bem difícil. O Tiago é meu médico psiquiatra, a Ariana é a minha psicóloga. Eu procurei os dois por causa disso. E quando eu comecei a passar mal, eu estava com o Tiago no consultório. Não sei se você lembra. Eu estava com ele no consultório e ele falou assim, vamos conversar? E eu acho que era a primeira crise de ansiedade, burnout, eu nem sei o que era, porque o diagnóstico, eu descobri que o diagnóstico na psiquiatria, ele vem depois de 2 anos. Que a gente tem um psiquiatra e a gente quer um diagnóstico e não tem. É um assunto delicado, são muitos anos em torno de tudo isso. Os lutos, eles continuam, porque eles continuam ficando idosos, né? E algumas doenças, com esses animais geneticamente mexidos, a gente tem doenças muito precoces. A gente vê hoje tumores mega master malignos em animais jovens, 6 meses, 8 meses, muito jovens. E é muito triste. E, assim, o que me deixa muito vulnerável é que, assim, a gente assiste filme de medicina, vem aquele time de azul, com aquele pessoal lindo, dá uma notícia e todo mundo fica... Não é nada disso. Que quando tipo você vai... Grey's Anatomy, Grey's né? Anatomy, que eu já vi 3 vezes, sou apaixonado, tento decorar também como é que é a sou formada em medicina luto. pelo Grey's Anatomy, inclusive. Então, enfim. Não, eu queria só fazer uma ponderação. O quão, além de competente, quão corajosa você é ao trazer e falar para o público que você está com o seu... O meu. Mas eu falei, quando eu convidei eles, foi nesse sentido. Foi no sentido de assumir a minha deficiência em lidar. A sua humanidade. Nossa, você assim, é um ser humano. E eu como todos falo nós somos falhos. Eu falo para minha equipe, todos eles, quando são contratados, eu falo, vocês têm terapeuta? Juro. Já faz terapia? Porque a nossa profissão precisa. Sim. Não tem como. Eu acho que a mágica é não se apegar. Só que na medicina, você não abraça o teu paciente, né? Na psicologia você não tem aquele... O pediatra... O bate-bola. Pediatra, talvez. Mas né? qual é o cachorro que você... Quantas vezes os teus bichos foram lá que eu não amassei eles? Total. Né? É que o Antônio, hoje em dia, ele me dá 3 segundos pra eu abraçar. Depois disso, ele já não quer mais. Ele já quer subir na internação, né? Mas a gente não tem como. E aí, como que você conhece o cheiro do bicho? Você conhece o olhar do bicho? Você sabe quando uma orelha tá mais caída que a outra. Você sabe quando a posição da cervical não tá igual, quando a patinha tá mexendo diferente. Você conhece, ele é um parente seu. Acho que é isso que vocês escutam, não sei, porque eu não participo de todas as consultas. Mas esses animais, eles são nossos parentes. Então, quando você informa o luto, a gente tá de luto também. E a dor da ausência, a dor da raiva, da impotência... É tudo junto, porque você ama aquele bicho, você tá 20 anos cuidando daquele animal. Então, você tem essa relação muito próxima com os animais, né? Exagerada. Mas, não, eu acho que é legal porque você conhece de fato, né? Eu acho que tem um agravante aí, no teu caso, que você é próxima. Então, você vive de fato o luto, porque ele é uma família estendida sua, e além do fato de você ser uma médica veterinária e lidar com a perda. Porque todo mundo que entra numa profissão quer ganhar sempre. A gente lidar com a perda, perdi hoje um processo, uma causa. Pô, eu fico maluca, eu fico triste, eu também lido com os meus lutos. Mas ninguém morre. Ninguém morre. Só se é numa ação de saúde, de uma emergência, uma tutela e o juiz não concede a tempo e a pessoa morre. Eu tive um caso assim, lembrei agora assim. Então, você falou... um caso, a gente tem às vezes um por dia, sim. né?
Eu queria também até abordar isso assim com vocês nessa parte médica, né? Que, por exemplo, vocês participam de tudo isso da minha vida, vou compartilhar aqui, porque sou humana, né? E não sou passível de erro, enfim. Quantos aniversários da Mavi eu perdi? Né? Quantos... Olha, começar a chorar. Apresentação de escola. Enfim. Porque se você você perde uma torção gástrica que não pode esperar, uma cesárea que não pode esperar. E qual a saída que você tem? Você pode encaminhar para um outro lugar para essa pessoa realizar essa cirurgia de emergência. Só que eu cuidei do teu cachorro a vida inteira. Ele rompeu o baço. O cachorro... que nem o obstetra. Eu fiz o pré-natal. Aí chega na hora do parto... Meu Deus do céu. No aniversário do meu filho. O ano passado... Acho que foi ano passado. A Maria Vitória fez aniversário. Ela teve uma festa surpresa na casa de uma amiga minha. Eu sabia. E aí eu falei, eu vou chegar um pouco mais tarde. Porque eu tinha uma cirurgia. E a cirurgia era um corpo estranho que viraram vários. A cirurgia demorou muito. Eu tava operando com o meu celular aqui, chorando, pra ver o parabéns que cantaram pra ela. Ano passado, ela fez 12 anos. Então, a gente está falando de vários anos. E como que a gente, médico, lida, né, com o luto, com a perda de um parente nosso? A gente sabe que perdeu o filho de alguém, que é realmente o filho de alguém. A relação que as pessoas têm com o bicho é diferente dos humanos, não é? Eu acho. Pra mim, é. E a minha filha fala isso pra mim. Ela fala, você liga pros cachorros mais do que pra mim. Eu falo, Olha só, eu acho que aí eu passo a bola, só vou falar uma coisa jurídica aqui. A sociedade está mudando. Tanto que está mudando. Não tá? Mas pelos dois lados, né? Tem duas mudanças ocorrendo. Primeiro é a participação dos animais na vida das pessoas. Isso está muito claro. Então, a gente tem movimentos do tipo França mudando o Código Civil, Espanha, Portugal, reconhecendo uma lei essa semana direitos animais. Que está entrando, não é? Que como membro da família, tá sendo no Brasil. Exatamente, é o Código Civil, né? Que é do instituto que eu sou diretora, o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que faz parte da comissão do Senado do novo Código Civil. E que coloca os direitos animais no campo dos direitos das famílias. Né? Então, reconhecendo a família multiespécie, ou seja, espécie humana e não humana. Então, a gente tem hoje... O Vitale é cultura, hein, gente? A minha família é multiespécie. Triste. Então, assim, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão que a sociedade está mudando e está colocando os animais, de fato, dentro de casa. O que antigamente colocava-se o animal no quintal, hoje coloca-se na cama. No travesseiro. Na cama. Eu te mostrei a foto do meu hoje, no meu travesseiro. Não, e né? o Rock estava doente, você mudou pro escritório pra ficar com ele. Morei um mês no escritório. Pra ele não ir pra casa, porque a gente não sabia ainda controle de FIV e FeLV, dos outros gatos, e ela ficou com o gato um mês no escritório, deixou os outros com o pai. Com marido e filho, exemplo, né? Gente? Não, porque assim, ou a gente adota, né? Então, assim, temos essa mudança na sociedade. E temos uma outra mudança, que é a falta de bom senso das pessoas, o caráter, aí vou passar a bola para o doutor, da saúde mental, né? Que está muito fragilizada, já estava, né, nas relações humanas, e que pós-pandemia isso parece que deu né, doutora? Também um agravamento gigantesco com relação a isso. Não, sem dúvida, acho que esse é um assunto que é absolutamente necessário que a gente fale sobre, porque ele é cada vez mais urgente, cada vez mais presente no dia a dia de todo mundo. Queria agradecer a Antonella pelo convite para estar aqui. Assim como você falou, ela também cuida do meu cachorro, então é um prazer estar aqui e poder falar desse assunto. Acho que a gente tem uma questão, tenho me perguntado muito sobre como é a faculdade de medicina veterinária, né? E como que esse assunto todo que a gente está conversando aqui, ele é abordado.
né? Porque durante a faculdade de medicina, algumas faculdades mais, outras menos, você sempre vai ter aulas sobre psicologia médica, sobre como estabelecer relação médico-paciente, sobre como comunicar más notícias. Então, esses são temas que estão sempre na pauta de uma faculdade de medicina e que deveriam estar na pauta de uma faculdade de medicina veterinária e que a gente sabe que muitas vezes são negligenciados. Como é que você vai comunicar um luto, né? A gente tem protocolo para isso, tem regras lá para serem cumpridas para que isso não seja tão sofrido para o médico, que você consiga se apegar, mas sem que você consiga se envolver afetivamente, mas sem se apegar demais. Existe como treinar, são habilidades que são treináveis e que acho que muitas vezes não são debatidas, né, na medicina veterinária, e cada vez mais a gente vem vendo os veterinários sofrendo com isso, né, se afastando da clínica, indo para outras áreas da medicina veterinária e falando da sobrecarga emocional que você estar lá no contato direto com o paciente, com os familiares, né, os tutores. Eu acho que isso fica muito pesado e é muito pouco debatido. Então, como você tinha mencionado, acho que é uma coragem muito grande trazer esse tema. Acho que falar publicamente sobre tratamento, saúde mental, ainda é muito estigmatizado. Então, acho que é absolutamente fundamental que a gente debata isso e que isso seja trazido para discussão. A faculdade, eu fiz faculdade de 98 a 2002, então quer dizer, já faz muito tempo. Fiz faculdade em Marília, era integral, era uma faculdade de interior, porque eu entrei querendo grandes animais, então eu fui procurar uma faculdade de grandes animais. O que eu via da faculdade de veterinária, que eu sei que ainda acontece, é que, assim, se aprende galinha, porco, boi, cavalo, cachorro, gato, cobra, uma série de bichos. Você pincela um pouquinho de cada. Mas lá em Marília, na época que eu estava lá, era muito forte na área de grandes. Então, a gente tinha muita aula de mato, né? Esqueci o nome. Como que você prepara a comida para o boi? Tinha aula de bromatologia, cultivo não sei do que, economia rural, parará, tudo para você aprender a fazer a manipulação do alimento. Inclusive lá tinha silos imensos, fábrica de ração de todos os animais, era tudo produzido lá, era uma coisa incrível. Só que eu acompanho estagiários hoje em dia e eu vejo que as faculdades, elas estão eliminando matérias. Não tem anestésio na faculdade de veterinária, vai vendo. Tem faculdades que estão eliminando matérias fundamentais. Só que assim, o cultivo de peixe continua. Quantas pessoas fazem faculdade de veterinária para criar peixe? Ou para cultivar peixe? Não estou desmerecendo, a gente sabe que existe a necessidade, tem uma área da veterinária de produtos animais que é importantíssima, que um monte de concurso, enfim, tem que ter pessoas da área. Mas como que você mantém peixe, de novo, não desmerecendo a piscicultura, mas elimina anestésio? Né? E assim, tem faculdades discutindo eliminar clínica, que junta a clínica com outra matéria, enfim. Aí a gente vai entrar numa outra questão, que aí eu também vou falar da faculdade de Direito, que é a mercantilização. Né? Enfim. Busca-se o dinheiro, porque é uma faculdade de medicina veterinária que é caríssima. De 2-3 horas por dia. E que prática zero. Os proprietários das universidades querem dinheiro. Então, eles querem eliminar a matéria para ficar mais barato, né? É que luto, na minha época, nunca foi abordado. Nem o peixe que morria para virar comida era abordado. Nada. E o que era muito frustrante. Quando eu ia para a faculdade, eu lembro que quando eu ia entrar no ônibus para ir para Marília, porque eu ia de mudança para lá, eu estava chorando copiosamente. Porque era o meu sonho fazer veterinária desde os 8 anos de idade. Com 12 eu tinha certeza absoluta. Mas eu não sabia como eu ia lidar com a perda. Antes de ir, eu já falava, meu Deus do céu, se alguém morrer, se alguém morrer, se alguém morrer. E muitas vezes eu quis desistir da faculdade por causa disso. Muitas vezes. Mas era uma realidade. Técnica cirúrgica era animal do canil. Que eles faziam a eutanásia nesse formato antes da aula. E para mim aquilo era muito doloroso.
Eu acho que a minha dor, ela começou a acumular por aí. Hoje, eu não sei, eu acho que hoje em dia, eu posso estar falando besteira, mas hoje em dia eu acho que não tem mais aula em cadáver. É só em boneco. Exatamente, eu ia falar isso. Né? Proibido. Então, porque assim, tudo bem, eu entendo que um paciente que veio a óbito ensina muito. Agora, fazer eutanásia de porco, de boi, para poder ter aula, para mim era a morte. É a tendência também da própria faculdade de medicina, né? Que antigamente tinha-se cadáveres, que aliás é o tema da série de Netflix que foi lançada essa semana, né, que fala justamente dos hospitais psiquiátricos de Barbacena, né, que é o genocídio brasileiro, da Daniela Arbex, porque virou um comércio, né, os cadáveres para as faculdades de medicina. Virou. Então, $20 mil cada cadáver. Mas que faz era uns 20 anos isso já, não faz? Acho que mais até, né? Acho que sempre existiu e vem sendo de uns 20 anos para cá, acho que vem sendo mais debatido, mas que sempre existiu. E nas faculdades de medicina veterinária a mesma coisa, né? Em proteção animal. Eu vou além, eu estava vindo aqui no caminho pensando, né? Como a sociedade mudou, e colocou o animal no patamar que temos hoje, né? Então a gente tem, por exemplo, nesse novo Código Civil que está sendo discutido, a inclusão dos animais de estimação como uma categoria diferenciada dos animais, que eu odeio esse termo de corte. Mas coloca-se o animal de estimação como seres sencientes, né? Ou seja, seres sensíveis, né? E dignos de direito. Se na legislação brasileira é proibida a eutanásia, logo, se eu aumentar a categoria desses animais para o Código Civil, colocando eles como membro da família, eu vou ter que proibir a eutanásia também, porque no Brasil a eutanásia é proibida. Mas não existe esse negócio, se a família der um consentimento... Tem cuidados paliativos. Mas o consentimento de eutanásia pra gente não existe? De eutanásia, não existe. Aí no Brasil, não. Em alguns países na Espanha, da Europa, sim. Né? Talvez, agora com um pouco mais de abertura que você tem. Na Europa, a gente viu recentemente um casal que fez eutanásia juntos, né? Que isso! Sim, eles combinaram. Se amar demais, pessoal. Não, então, assim, se a gente tem essa mudança de paradigma no direito civil, a gente vai ter que mudar também o direito penal e principalmente o Código de Ética Médica Veterinária, que está lá no Código de Ética. Permitida a eutanásia, mas com caráter humanitário. Então, se tem o caráter humanitário, reforça ainda a questão. Se é humanitário, né? Se tem aí a pegada humana, logo, isso vai ter que ser proibido logo em breve. O que vai ser muito bom no sentido do luto em si, né? Porque tem tutores, e aí eu vou jogar a bola pra ti. Tem tutores que pedem a eutanásia, né? Tá dando muito trabalho. Não, é assim. Vamos lá. Quando eu estava na faculdade, quando eu me formei, não existiam produtos para fazer eutanásia humana, vamos dizer, humanizada. Não existia. Hoje a eutanásia, assim, uma linguagem leiga, a eutanásia é feita mais ou menos como o Michael Jackson se matou. É isso. Você toma um remedinho, aquele coisinho, negocinho branco, e vai lindo. Vai lindo. Que, aliás, se eu pudesse escolher, eu queria morrer, ou eu morro assim, pá, ou dessa forma. Não dói nada, é tranquilo, maravilhoso. Mas, na época que eu me formei, não existia. Existia o remédio que parava o coração. E, assim, quanto aquilo é dolorido, a gente não sabe. Eu nunca testei para ver como é. Mas, para mim, era muito difícil. Mas hoje a morte, ela não tem mais esse significado de que morte é parada do coração, é morte encefálica, né? Sim. Eu acho que até essa morte, ela acaba sendo dolorosa e distendida erroneamente, porque o animal, em tese, continua vivo até que se pare as funções cerebrais, né? Sim. Você para o coração esperando que falte oxigênio no cérebro e aí o cérebro pare e você possa considerar que houve a morte. Mas então, isso é uma ignorância minha. Isso é na medicina humana? Ou isso está na medicina veterinária? Na medicina humana. Na humana. Ah, tá. É um parâmetro que temos hoje, desde a década de 70 para cá, morte declarada é morte encefálica. Sim, ok.
Eu tô surpresa com essa possibilidade. Não sabia que evoluiria, mas não tinha pensado nessa consequência. Não, eu pensei hoje no carro. Porque os animais, eles não escolhem, eles não falam, não aguento mais. E existem doenças, como em seres humanos, que são extremamente dolorosas, que não tem morfina que segure, que não tem protocolo nenhum que segure. E às vezes acontece, assim, eu acho que a gente sofre menos na eutanásia, que você sabe que o paciente está sofrendo. Voltando ao que você perguntou. Lá atrás, a eutanásia ela era mais popularizada. Tipo assim, eu não quero mais o cachorro. Eu trabalhava no centro de zoonose. Um dos motivos de eu sair era esse, porque as pessoas abandonavam falando assim, eu não quero mais o cachorro. Por quê? Minha sogra não quer, porque a minha sogra, que era a dona do cachorro, morreu. O meu cachorro, João, dá até um nó. Eu vi ele sendo amarrado na árvore dentro da zoonose. O cara veio com um varal e amarrou ele e foi embora. Ele quase se enforcou para ir atrás daquele demônio daquele homem. E eu levei ele para casa naquele dia. Ele ficou comigo até o dia que ele morreu. Então, a eutanásia, ela era muito mais... Como é bonito o seu choro. Nossa Senhora. Não, como é bonito. Porque gente, você tem, como é caro o meu choro. Porque, gente... É custoso, é custoso. É um desgaste, Deus né? do céu. É um desgaste. É que você vai ter que se apegar em outras ciências para... Né? Porque, assim, é inevitável. A gente é muito ocidentalizado, né? Porque a gente lida com a morte... Meu Deus, é o visceral fim, demais. Não sei o quê. Só que, assim, todo dia é um dia a menos na nossa vida. Né? A gente acorda já morrendo. É verdade. Né? Eu penso nisso todo dia quando eu vou dormir. Eu falo, dia... obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. Aí eu penso, mas, gente, é menos um. Eu não sei quem que falou outro dia, ai, meu Deus, eu tô morrendo. Eu falei, olha, eu também. Todos os dias eu morro, né? Um pouquinho. E a gente tem que ter essa ideia, porque mais oriental, né? Porque eles lidam com a questão morte de uma forma muito mais tranquila, né? Muito mais em paz. Mas esse teu choro, ele é muito real, né? Ele é palpável. Tô vendo os seus olhos brilhando, a tua voz embargando. O que quer dizer que você tem amor ao João e que ele, né, tá aí presente na sua vida, apesar da ausência, mas que você tem amor ao que você faz. Isso é muito raro, Antonella. Isso é muito raro, né? A gente tem um mercantilismo das faculdades de medicina veterinária e também a gente tem as pessoas que buscam a faculdade para ganhar dinheiro. Não, então tá escolhendo a profissão errada. Volta lá no vestibular. Mas tem isso, né? E a gente também vai ter que saber que tem muito, como tem muito advogado, como tem muito médico, né? Tem maus profissionais em todas as profissões, mas que vão não pelo mote do amor, né? Hashtag amor à veterinária, e sim por um status, por um outro interesse que não seja o salvar vidas, né? E aí, quando não salva, é aí que pega, né? A questão do luto. E puxando para a questão da saúde mental, eu tenho muitos pacientes que são veterinários, que saíram da clínica por não conseguirem lidar com essa pressão toda, com o luto, com a cobrança muitas vezes violenta até dos tutores. Então, acho que eu vejo muitas pessoas, muitos veterinários vivendo não só o luto dos animais, mas o luto de uma escolha profissional. Tipo, o que eu tinha idealizado, o meu plano de vida não cabe mais, porque acho que tem esse mercado todo da veterinária, ele virou uma fábrica de moer gente, assim, vai passando por cima de uma idealização da profissão muito complicada. O senhor falou, eu atendi eu sou empresária também no ramo imobiliário de Airbnb, e eu atendi uma hóspede minha que estava falando assim, eu resolvi vir para a praia para esfriar minha cabeça. E ela começou a se abrir comigo. Eu trouxe porque os meus apartamentos são pet friendly, né? Obviamente, né? Porque quando eu viajo, eu quero também levar o cachorrinho da minha mãe, né? Então, os meus gatos ficam em casa, mas o cachorrinho da minha mãe viaja comigo sempre. E ela conversando comigo, eu precisava vir para a praia, esfriar a cabeça, porque eu sou médica veterinária. Nossa, e a clínica que eu trabalhava faz eutanásia à demanda. Eu falei, o que é eutanásia à demanda? Me explica. Não. Se o tutor advogada pede, apitou assim, né? Não, se o tutor pede, a gente faz.
Ela dá no interior, não é possível. No interior. No interior acontecem Cotia. coisas ainda... Mais ou menos interior, né? Cotia, já saindo um pouquinho de São Paulo. Grande São Paulo, né? Então, assim, e para ela, que é uma moça nova, deve ter acho que 20 e poucos anos, ela falou assim, isso está mexendo muito com o meu emocional. E eu preferi pedir demissão, então hoje eu estou desempregada, mas eu quero seguir a minha ética, né? E aí a gente volta de novo àquela questão, né? O que é a sua ética? É a ética profissional, né? É só abrir eu acho o que livro. não, Patrícia. Eu acho que a ética hoje... desculpa te... Não, imagina, mas a ética hoje... Eu falo muito isso com a Ariana. Muito. Ela sabe o quanto eu choro por causa disso. E com você menos, né? A gente fala, mas assim... a ética, ela não é profissional. A ética é individual. Não, porque tem o as duas conselho, coisas. ele não bate na porta para falar assim, quem que você fez eutanásia em si mesmo? Me mostra o histórico desse bicho. Porque na hora que isso acontecer, a palhaçada acaba. Cadê os pacientes que você operou? Me mostra os exames desse bicho. Quantos bichos estão indo para a mesa com anemia grave, sem uma bolsa de sangue? Não existe uma fiscalização. Não tem. Não tem. Não, eu sou chata, insuportavelmente chata. Isso a gente sabe. Com prontuário. Não, mas é uma chatice boa, Mas né? o Antônio, se ele chegar lá de madrugada, quem abriu o prontuário dele sabe a história toda. Até dos problemas que ele teve em São Paulo, os exames que o Thiago me mandou, tá lá. Sabe lá, tem umas tags lá, o que ele teve no olho, o que ele teve no joelho, o que ele teve não sei aonde, porque assim, é papum, eu abri o prontuário dele, eu sei quem ele é. O Rock. Sabe lá, então na hora. Porque eu sou chata, porque eu sou daquela, eu falo pra todos eles, eu falo assim, então tu recebe dia 10, não recebe? Então, se eu não tiver com o prontuário impecável, tu não recebe. É isso. Mas assim eu não aceito. Então tá, então beijo. Porque a saúde do meu paciente vem em primeiro lugar. Mas isso me afeta demais. Isso acaba comigo. Muito. Não tenho certeza, aqui na Baixada, São Paulo, Rio de Janeiro, na cidade do Rio, são grandes centros, assim, né? Essa eutanásia, a demanda, a rodo, eu não vejo mais. E eu digo isso porque, às vezes, aparecem pessoas lá, falam, quero fazer eutanásia, ele tá muito velho, não quero mais cuidar, não sei o quê. O paciente detonado, abandonado, mas que não é terminal. E aí a pessoa já passou em 4 ou 5 lugares que ninguém fez eutanásia. Isso é muito bacana. Porque existe, né, a ética, mas eu insisto que a ética ela é individual. Ela não é profissional. Não, tem as duas éticas, né? É que porque a profissional ela é abandonada. Então aí fica a crítica ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Que, de fato, nessa questão do luto, ele só se mexeu porque a Maria Fernanda Toffoli, é importante falar o nome, que é essa pesquisadora, minha aluna, bateu as portas do Conselho e falou, e aí, o que vocês vão fazer a respeito disso? Porque os médicos veterinários estão morrendo. E vocês que deveriam cuidar deles, não estão cuidando, né? Eu acho que tem muito a ver, se me corrige, Ariana, também, se eu estiver errada. Essa coisa que você falou, né, da falta de educação, do bom senso. O mundo, ele tá imediatista. Para tudo, né? Celular, Bauman, né? E Sociedade aí você líquida. Exato. E você... né? O mundo está compulsivo. E aí, assim, tudo, né? a veterinária, como não tem essa... Eu posso estar com raciocínio errado, mas é como eu enxergo. Como não tem essa fiscalização, não tem esse tipo de coisa, o tutor que agora, se você não fizer, ele vai pro teu vizinho que faz agora. E não importa se ele está fazendo certo ou errado, porque ele fez agora. E isso não é um paciente para mim. Não é. Não, tudo bem, pode ir. Porque eu não vou fazer o que ele quer. Estamos sendo vigiados, hein? A Siri foi alguma coisa que você falou aqui que deu. Tá Foi o famoso e aí? Menina, tá falando um negócio mó babado com a Ariana na última consulta. Quando eu falei, Ariana, o celular, pum, caiu. Falei, gente! A gente tem uns negócios assim, mas de fato, né? Até hoje os policiais, quando vão fazer qualquer tipo de reunião secreta para uma operação X, eles deixam os celulares trancados nos cofres, né? Isso é uma boa, né? É uma boa sugestão. Eu acho que isso está acontecendo mais com a veterinária, porque já existia, né? Eu tive 2 colegas que se suicidaram
Inclusive, um era anestesista, trabalhava comigo há muitos anos atrás. E anestesista anda com anestésico no carro, Sim. anda com a Sim. Lotano, com isso, com aquilo, tal, não sei o quê. E ele se matou. E o pai dele pegou. Olha que pecado. Tive um outro colega que também veio a óbito. E dentro desse cenário, né, de tutores, tem uma amiga que fez um curso comigo lá do Nordeste, que o sócio dela, isso já faz alguns anos, ele morreu porque um tutor matou ele. Um tutor matou. Um tutor matou. Eu acho isso super grave, essa questão do suicídio entre os veterinários e do abuso de substâncias entre veterinários, porque não só o anestesista anda com anestésico no carro, mas o veterinário consegue comprar anestésico com muita facilidade. Então eu posso falar, para minha clínica eu vou fazer 10 castrações, eu faço 10 castrações por dia e aí preciso de anestésico, eu só castro, sei lá, dog alemão, pitbull, então preciso de muito anestésico. E não tem uma fiscalização. Deixa eu ver os prontuários, deixa eu ver se você está fazendo essas castrações tem o livro todas. preto, né? Mas você coloca lá no que você quer. O que você quer. Né? Você põe o que você quer, assim, depende muito da ética. Por isso que eu acho que o negócio é muito individual. E num hospital, na medicina humana, você tem uma fiscalização gigantesca da prescrição dessas medicações. Então, você precisa fazer uma receita que vai ser checada por 2 ou 3 profissionais para você poder retirar eu vou usar tantas ampolas na minha cirurgia. Você precisa devolver essas ampolas vazias imediatamente ao término da cirurgia. Alguém pode entrar na sala para conferir quantas ampolas você está usando de fato. Então, é muito mais difícil ter desvio ou abuso de medicação e a gente sabe que acontece. Na medicina veterinária, que esse controle é muito menor, eu acho que fica um problema ainda mais negligenciado. Mas aí você está contando um fato que é bem importante. Quem compra o anestésico é o hospital, é um CNPJ. Sim. Não é o anestesista, Não é o que vai com a anestesista. mochilinha, com o Propofol lá. Não é. Mas é que eu volto a dizer, né? Tudo isso é muito novo. Né? A medicina veterinária é razoavelmente nova comparada à medicina tradicional humana. Né? Então, tudo isso é um retrato, né, dessa jovialidade da medicina veterinária. Porque a gente começou a se preocupar com os animais porque eles deixaram de dar lucro para a gente quando eles começaram a ter doença e morrer. Né? Então, é isso. E aí, então vamos fazer uma faculdade, um estudo específico para salvar a vida desses animais. Então, a gente sempre tratou o animal como coisa, como lucro. E hoje é completamente diferente essa relação. Ele está na nossa família, né? Mas talvez, e muito provavelmente, as faculdades não acompanharam essa evolução da própria sociedade. Eu nunca tive aula eu não tive aula nem de gato, quanto mais de luto. Eu fui aprender gato depois de formada. Na especialização. Exatamente. Então, tem alguns buracos aí, né, no ensino e que, obviamente, demonstram. Mas aí, entrando para a questão comportamental, aí eu vou jogar a bola para doutora Ariana? Ariana. Doutora, Ariana. Para Ariana, né? Nessa questão comportamental, onde a gente vê, né, Bauman já falando isso há bastante tempo, onde a gente vê filósofas novas, como a Chimamanda, a nigeriana, que escreveu um livro sobre notas sobre o luto. Ela precisou escrever e deixar isso bem claro, né? Pós-pandemia, perdeu pai e mãe logo na sequência. De como que a sociedade ainda demanda muito, né? Tem essa falta de como lidar com este luto, né? Então, queria ouvir de você, Ariana, como que hoje as pessoas chegam no seu consultório com essa demanda do luto e como as pessoas enxergam a morte, né? Como essa forma que a própria Chimamanda falou, né? Como uma erosão, como um fim assim devastador na vida dela. A Ariana sabe disso porque toda consulta eu chego assim. Bom, primeiramente também gostaria de agradecer esse convite. Acho que é muito importante. Também sou tutora. Também estou aí com um idosinho. Passando o que a gente passa, né? Tentando cuidar da melhor forma. E realmente, né? Eu estava
estava aqui mais silenciada, escutando as questões burocráticas, práticas, esperando só para puxar para reflexão, né? Acredito que, embora a gente sempre pense, né, em questões de ordem práticas, né, para serem solucionadas, a gente não pode a gente não pode esquecer a questão do simbólico, né? A questão das nossas projeções, né? Então, a partir do momento em que você traz, inclusive, uma mudança, né? Talvez aí, de como esse animal, né? Esse pet, este ser, este ente, né? Começa a adquirir na nossa família, né? Entre nós, né? Então, assim, o que simbólico está se colocando nesse momento, né? O que está sendo projetado? Quem é? Quem é o meu gato? Quem é o seu cachorro? Quem é o seu gato? Quem é o seu cachorro, né? Então, ao passo que a gente tem Bauman, né, falando das relações líquidas, né, dessas questões de pouca duração, de pouca durabilidade, de continuidade, a gente pensa em movimentos muito hedonistas, né? Sim. As pessoas pensando muito nos próprios prazeres, e aí a gente pensa, nossa, mas as pessoas estão enlouquecendo e lidando com os pets como se fossem humanos. Né? Então, a gente fala da desumanização e, em contrapartida, a gente vê um movimento... Né? Exatamente. E aí, qual é o ponto? Né? Como que eu penso? Qual é o cuidado saudável? Não é mesmo? Qual é o cuidado que passou do ponto? O quão normal é eu entrar na Vivara para comprar uma joia da linha Life, olho para o lado e tem a coleção Pet. O quão normal, num país de miseráveis, eu comprar na Vivara uma joia pro meu pet. Tem cachorro andando de primeira classe. Eu não sei nem onde fica no avião a primeira classe. Tem aqueles... Eu sei onde fica, é sempre lá na frente. E eu sempre o cachorro vendo TV com cobertor de tecido, não sei quantos milhões de fios. Eu vejo, eu acho lindo. O cachorro vai para Paris, o cachorro vai não sei para onde. Eu falo, gente... Mas um dado importante, na queda do avião, sempre sentar no fundo. Porque é verdade. O avião, ele sempre... É verdade. O avião, bate ele sempre... Patrícia, eu existe uma quantidade gigante. E os lugares reservados para os pets é no fundo, quando vai em cabine, sim, né? Cabine no fundo, né? Para nós, menos mortais na classe econômica, né? Então, não, mas olha que bacana. fica Antigamente, o cachorro só viajava lá embaixo, naquele frio absurdo, amassado que nem mala. A caixa ia, sabe Deus de que posição... Né? Eu não tinha coragem. Morriam e tudo muito camuflado, né? Então, assim... O meu Kino veio da Argentina para o Brasil, né? Eu morei uma parte do tempo na pandemia na Argentina, meu marido morou lá 3 anos, a gente adotou o Kino, que inclusive a gente fez uma consulta online durante a pandemia, porque os médicos veterinários argentinos são péssimos. Patrícia, me liga assim, faz uma consulta pra mim, e o gato só queria ir pro quintal, só isso que ele queria. Não, maior medo, né, de perder então, meu filho. A casa é enorme, com quintal, assim, que você não viu o fim, e o gato na porta, triste. Tanto é que hoje ele só fica na varanda de casa. Mas voltando aí, ele veio na cabine, obviamente econômica, mas junto com outros pets. Então, assim, hoje, né, a companhia aérea ela teve que se moldar a isso. Tem empresas especializadas. Uma amiga minha, em fazer viagem. Eu tenho 2 chihuahuinha que foram para os Estados Unidos, para o Texas, $30 mil cada uma viagem. Que vai com acompanhante junto embaixo, com uma caixa do tamanho dessa mesa para cada chihuahua. Sério. Bom, mas eu queria voltar aqui, Patrícia, sobre... Tem a questão da humanização e a questão do luto, né? Eu acho que seria interessante, né? A gente vive numa sociedade ocidental, e aí eu gostaria de pensar um pouco na perda dos ritos, né? Porque quando a gente pensa, eventualmente, numa passagem, né, de um ser humano em que você, aos poucos, vai trabalhando, vai acompanhando, tem os cuidados médicos, e quando se dá a morte, você tem o rito. Você tem lá o velório, o enterro, a despedida, o acolhimento. E muitas vezes os pets... Né? Hoje em dia também, né? A gente está falando de mercado, de pets, né? Então, quantas pessoas, né?
já preparam lá a cremação do seu pet. Eu sou uma delas. Exato. Né? Como uma forma simbólica, como uma forma também de você ter um ritual. Porque, naturalmente, o que acontecia antes com o seu pet? Quando havia a possibilidade ainda das pessoas enterrarem nos seus terrenos, né, de simbolizar, ter lá aquele lugar... Na árvore ali, no pé da Exato, árvore. né, que é um jeito de a gente imaginar e lidar, né, com o luto, porque quando a gente fala em luto, a gente sabe que tem as fases, né? Inclusive, quando eu escuto aqui, às vezes, a agressividade de alguns tutores diante de uma notícia ruim, a gente sabe que existe a fase primeira, né? Da negação. Então, a pessoa passa, né, naquele momento a negar, muitas vezes, aquela informação por um sofrimento muito intenso. Depois vem a raiva, né? Que também a raiva gera ação. Então, a raiva gera movimento, que provavelmente, às vezes, deve acontecer o quê? As pessoas querem denunciar os profissionais, em alguns momentos. Eu acho que a denúncia, ela é bem-vinda em relação à agressão. Porque, já estava falando no início, né? O que eu mais percebo é a transferência de responsabilidade. Tipo, o bicho morreu, a culpa é sua. É automático. Mas essa talvez a fragilidade da medicina veterinária e da medicina humana. Sim. Porque se nós pensarmos numa estrutura, né? Não que um hospital veterinário não tenha uma estrutura. Mas vamos aí, Ariana, você está falando, eu estou pensando exatamente nesse rito, isso tudo, né? Existe, né, o crematório para quem quiser, o velório para quem quiser. Tem custo? Tem, mas em gente também tem, né? Sim. Apesar que em gente tem alguns locais que fazem pela prefeitura. Sim. Não tem velório? Sim, mas mesmo assim é pago. Enfim, tem uma taxa irrisória, tem que mas pagar. Mas aí o que acontece que eu percebo assim, vamos voltar, né, Grey's Anatomy, imaginar aquela cena, mas na vida real, uma família chega e informa um infarto, que você ficou reanimando, você chega e você informa o luto e você se retira. Né? Assim, falando e você friamente. Vai pensar nas burocracias, a né? partir de agora, ó, o que precisa ser veio feito. Veio a óbito, infelizmente, não melhorou, tal, não sei o quê, enfim. A pessoa, o médico informa e sai. Certo? E a pessoa, ela vai ficar ali sozinha na recepção, tô sendo bem fria, com uma família que tá ali do lado, ou do lado da pessoa que veio a óbito em algum momento, vai se despedir, eu não sei. Mas, na nossa realidade, ou existe aquele inconformismo imediato de uma transferência, de você não fez nada, ou a pessoa, ela é muito apegada, ela abraça a gente. Sim. É a pior coisa que tem. Porque também não, a gente porque tá eu choro falando... 10 vezes mais. Eu já tô morrendo. Sim. Eu choro 10 vezes mais. E assim, eu tô saindo dali, eu tenho outro paciente pra atender. Porque é a nossa vida real. Eu não tô esperando aquele óbito naquele momento. Sim. Eu tenho outro paciente pra atender. Exato. E eu vou atender um pré-operatório de uma castração eletiva. Como é que eu chego com a cara inchada? Qual a chance de você deixar eu fazer a cirurgia naquele momento? Qual a chance que eu vou fazer essa cirurgia bem? Entende? Então, existe esse... Eu acho que tem esse elo no meio do caminho entre você dar a notícia e você sair. Porque o médico, muitas vezes, que dá a informação, não é o médico que cuidou a vida inteira daquele bicho. Exato. É o plantonista, é o que estava no corredor. Exato. Os cenários não são separados, né? Então, se você vai num consultório médico... Assim, o médico não vai dar uma notícia de morte numa consulta. A notícia da morte vai acontecer num pronto-socorro, na UTI, em ambientes específicos para isso. Então, você não vai ter que dar uma notícia de morte e na sequência atender o próximo. E estruturados. Já vai ter lá assistente social, né, a psicóloga, que, aliás, alguns hospitais de Santos não tem mais psicóloga. Surreal. Santos é surreal. Não, é surreal, é surreal. Mas eu já chamei uma certa psicóloga. Ela acha que ela tá pensando em lidar com o luto ainda. Porque eu acho que comeu só já é difícil. Mas essa questão, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar na questão do vínculo que muito. Se dá a confiança. Né? E então, o vínculo com o veterinário. Exatamente, né? Porque ainda que você passe por todas as fases da negação, da raiva, mas a confiança no médico veterinário, talvez o impacto seja diferente. Agora, eu estou diante de uma emergência e eu busco um hospital médico veterinário, qual eu não conheço os profissionais. Então, na medida em que eu tenho a notícia, talvez, né,
eu possa vir a cair neste movimento de muita raiva, de explosão, Sim. de culpar. Por quê? Porque não há vínculo e não há confiança. O contrário do que a gente fala na medicina humana. Mas, se nós pesquisarmos os processos também, né, que existem de acusações de erros médicos, de negligência, são inúmeros. A questão é que é outro simbólico, né? Como que será que os médicos veterinários se protegem também? No sentido do quanto vocês são unidos, né? Há união ou há mais competição? Porque muitas vezes, quando você busca um diagnóstico, você vai ao consultório ao lado, será que o outro profissional que tem a ética, muitas vezes, de... Ele vai falar mal do coleguinha? Não, eu tentando acho ser que um pouco quem mais... Eu acho que quem fala mal, assim, lógico que em toda profissão isso existe. Tem os né? A bons e gente os maus. escuta isso, enfim. Eu opto por não trabalhar com essas pessoas. Eu tiro da minha vida, é melhor assim. Você trabalha sem ética, tá tudo bem. Eu não venho, tá tudo certo. Né? Do meu lado não é legal. Mas eu vejo os tutores falando muito mal dos colegas. Eles já entram no consultório fritando os colegas. Isso Mas eu é acho muito que comum. Essa questão de ter um... Não sei se... Não estou encontrando uma palavra melhor, mas um certo corporativismo saudável. Não, que as não pessoas tem. falam muito dos Não tem. médicos, né? Não Tipo, tem. a máfia de branco. É verdade. Os médicos se protegem. Isso não existe na veterinária, né? Não, é muito pelo contrário. É que esse negócio do imediato, né? Vem que eu faço. Não é assim, olha, o teu paciente chegou aqui. Não tem nada disso. Uhum. Ainda vai fala mal. Falar assim, ele ia fazer tal coisa, tá errado. Não é assim que faz. Assim, é que nem um mecânico. Né? Eu fui no mecânico. Não é isso que tem que fazer. Não é a borracha, é a roda. Eu vou falar que eu acho que é uma questão mesmo de fiscalização, né? Eu acho. Por exemplo, na minha área, eu tenho a OAB Subseção Santos, que me fiscaliza diretamente, juntamente com a de São Paulo e do Conselho Federal da OAB. Quando, por exemplo, eu lido com questões bem íntimas, né? A minha área de atuação em Santos é direito de família. Então, mais íntimo que isso, né? Mais problemas do que esse. Então, Só conta muitas bancária. vezes, né? Então, muitas vezes a pessoa, às vezes, sai do escritório por uma questão de que eu falo mesmo, né? Eu sou fofa desse jeito, né? Eu não falo aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Eu falo o que é real. É por isso que a gente se entende, Patrícia. Total, né? Porque a gente... Porque a gente é gente como a gente. E aí a pessoa sai frustrada e vai contratar uma profissional. Quantas vezes colegas meus, que aliás, que eu nem tinha muito contato, mas a gente conhece de vista, porque Santos é um ovo, né? Todo mundo se conhece. Ligar para mim e falar assim, o que aconteceu porque ela saiu do seu escritório e está aqui no meu? Isso é ética. Sim. Né? Mas quantas vezes isso aconteceu? Não sei, na área de minha direito. vida, várias vezes, e eu fazendo com colegas. Isso é Na muito minha várias bacana. vezes. Na minha Isso é também. muito bacana. Olha, Isso é muito fulano legal. veio aqui pegar uma segunda opinião, ele é seu paciente, e pensei isso, o que você achou, por que ele veio? Isso é uma construção, né? Isso não existia antes, é importante dizer, pelo menos na advocacia, que eu estou há 25 anos. Isso é daqui para frente. Antigamente isso não existia. Então existe também uma mudança de paradigma, porque houve uma fiscalização mais intensa do meu órgão de classe com relação à ética profissional. Né? Isso eu acho bem bacana. Isso é bem bacana. Inclusive parcerias. Eu tô com um caso terrível de divórcio envolvendo criança, e os pais querem se matar, as crianças estão um contra o outro, enfim. Alienação parental, sabe aquele salseiro? A advogada me ligou e falou assim, olha, eu vi que a colega está nesse processo pela autora, eu estou pelo réu, vamos conversar, porque eu te conheço de Santos, eu sou a fulana que casou com o ciclano, lembra? Ele era teu amigo, lembra? Então vamos conversar, porque a gente separa a dor deles e vamos para a técnica visando o bem-estar da família. Porque os processos vão embora, a família fica, né? Então, assim, existe essa postura, pelo menos na advocacia familiarista, existe essa postura. Que pode ser, e eu acho que muito é devido ao órgão de classe, fiscalização. Aí eu vou jogar a bola para ti, né? Como é que é a fiscalização regional? Porque às vezes federal está muito longe. Regional, Santos, a região de Santos, Baixada Santista? Todo ano a gente recebe a visita do conselho. Recebe o boleto para pagar. O carnê do CRMV já vem em novembro. Implacáveis, do ano anterior. É que nem a OAB, a OAB não é boa erra, para cobrar também. Não erra.
Mas, enfim, assim, todo ano a gente recebe a visita do conselho, da veterinária do conselho, que é uma querida, e a veterinária da vigilância. Então, são 2 visitas diferentes, as exigências de um é de outro, né? Sim. O livro preto, se tem... questão estrutural, quando né, quando a gente fez a planta do Vitale, eu tinha que ter um banheiro por andar. E todo ano, quando a veterinária do conselho vem, eu pergunto pra ela, já tem banheiro em todas as clínicas? Porque tem clínica que não tem banheiro. Eu tenho que ter 3, mas tem clínica que não tem banheiro, né? Nem banheiro químico. Né? Enfim, ela é uma querida, mas eu falo pra ela, por que as exigências minhas não são as mesmas de todos? E às vezes a gente bate bola com alguns colegas, né? E, o que aconteceu? Assim, a minha porta tem 60, a tua tem que ter 70, enfim, assim, tem umas coisas do conselho que a gente não consegue entender. Então, elas seguem um protocolo daquilo que tem que estar lá, e a vigilância também segue um protocolo. A veterinária também é uma querida, mas assim, é uma visita por ano, e não tem ninguém que chegue e fala assim, vamos olhar para prontuário? Não meu. Do Santos, São Paulo, Brasil. Né? Vamos olhar como é que tá. E quando eu fiz faculdade, eu tive que fazer a prova, tipo OAB. Eu Sim. fiz a prova. Isso não existe mais. E eu vou mais além. Além desse tipo de fiscalização, que eu acho, sim, prontuário. Quem está fazendo prontuário? O que tu está colocando no teu prontuário? Tem gente que não sabe escrever português, gente. Opa! Eu sou professora de Português, faculdade. gente, para. Eu sei. Tem receita que eu olho e eu falo assim, amigo. Independe da cidade, independe da faculdade. É surreal. É né? geracional. Tudo bem que ser médico você tem que pensar, mas é vergonhoso você não saber escrever português, né? É ridículo. Eu tenho bastante dúvida se eu quero trabalhar com pessoas que não ligam pra língua que a gente tá falando. Se tu não liga pra língua, tu lê um livro? Não, tu lê um artigo? Tu vai no congresso? Né? Então, assim, você atualiza de que forma? Né? Então, não é no Instagram que você vai se atualizar, que tem aquelas palavras abreviadas que você esquece como é que se escreve. Né? Então, perdi meu raciocínio. Não, mas a questão do prontuário, né? Da fiscalização. Da fiscalização, porque eu acho que além da fiscalização, deveria ter a prova de renovação a cada 5 anos. Se você trabalha com pequenos, se você trabalha com grandes, se você... eu agora não quero mais grandes, eu quero... no Brasil, você é mecânico no dia seguinte você é um eletricista. Você faz um cartão, né? E aí você vai arrumar fio. No dia seguinte, você é encanador. Não é assim que funciona? Sim. Na veterinária é a mesma coisa. Um dia eu faço gato, outro dia eu faço cachorro, outro dia eu faço galinha, e assim funciona. Eu acho que não é assim que a banda toca. Se eu hoje desistir de cão e gato e eu resolver fazer, sei lá, búfalo, que era uma coisa que eu amava, eu não posso chegar e falar, oi, tudo bem? Sou veterinária. Não é assim. O que você entende de búfalo? Né? O estômago não é o mesmo, que, aliás, a digestão teve um não é caso a mesma. Que a minha amiga, a Antília, atuou naquele Búfalas de Brotas, né? Naquele resgate das búfalas, né? E que foram salvas. Búfalo é tudo. Búfalo é um cachorro grande. Exatamente. Joga bola. Sério? Mesmo Sério, com aquele chifre com búfalo, todo. Você não sabe disso. Eu trabalhei com búfalo na faculdade. Eu amava. Eles te dão beijo. Você monta, joga bola, passeia. São inteligentes. É um encanto. Mas assim, eu vou fazer um link não de da Marajó, questão... né? Porque de Marajó já é selvagem, outra coisa. Eu vou fazer um link com relação ao tema luto e búfalos. Porque a justiça decidiu, num primeiro momento... sacrificar todos os animais, né? E uma ONG, e essa minha amiga era uma das advogadas, a Antília Reis, que é de Santos também, ela atuou para justamente reverter essa decisão, né? E mostrando que os búfalos, eles têm sentimento, né? São animais sencientes. E aí que eu aprendi, né, que os búfalos, eles têm, tipo, se você der um nome, ele reconhece o nome e vem, tipo, no primeiro mimosa. dia, Patrícia. Ela vem. No primeiro dia, ela dá a cria, aí as bezerrinhas ficam tudo dentro de um quadradinho e as mães vão passando para poder pegar o leite. Aí você tem que chamar o filho para ir até ela, para ele mamar um pouquinho, para ela soltar o leite, porque senão ela não solta. Ele nasceu ontem, hoje tu chega aqui e fala, Xuxa, ela vem. Uau. A filha da Xuxa vem. Mimosa, vem aqui, ó, na porta onde você abre. Eu tenho vídeo disso. É maravilhoso, é lindo. Era aí eu chorando, lógico. Não, mas está todo mundo aprendendo com essa questão da humanização
animal, né? De como eles estão entrando na nossa vida. Porque o juiz que não aprendeu isso na faculdade, meus alunos agora aprendem na faculdade. No 5º ano eles aprendem direitos animais. Eu não aprendi, né? Eram coisas, né? Estavam lá como semoventes. Né? Então, e eu já tinha animal na época, para mim era muito esquisito, mas ok, até aí no código que eu estudei, mulher era relativamente capaz, do tão velha que eu sou. Eu estudei no código de 1916, né? Mulher... Você não é velho, código. Mas Código. eu sou vintage. Era relativamente incapaz, né? Então a gente tinha essa sociedade, foi ontem. Quando que mudou o código? 2002, né? Então assim, vamos exigir o quanto da sociedade, né? E de que forma? Então, fazendo esse paralelismo ao luto e búfalo, o juiz falou, não, eles não sentem nada. A decisão dele foi totalmente fora do que hoje a ciência fala. E foi derrubada justamente por isso, né? E revertida, e hoje essas búfalas de Brotas estão num santuário, né? Vivendo uma vida digna, né? E felizes. Claro que muitas morreram, né? Isso foi um fazendeiro que abandonou as búfalas à míngua, porque era muito mais caro manter a ração do que outra coisa. Então, essa questão do luto, né? Fica muito claro também no judiciário, porque eles não sabem lidar com isso. Né? Então, quando chega às portas do judiciário, existe também um preconceito, porque não está lá no Código Civil que de fato existe essa possibilidade da gente discutir sem ser ridículo, né? Porque tem isso também, né? A sociedade e o direito é muito isso. Não vou lidar com esse assunto porque esse assunto não pertence a nós. Imagina, animal. Né? E hoje, se a gente pergunta num público, numa sala de aula, 90% das famílias têm animais. E 46% das famílias brasileiras têm animais e não têm animais. E não tem animais humanos, né? Só tem animais não humanos. Então, existe também uma troca aí de paradigma, né? O que acaba acarretando nessas frustrações. Porque tudo é muito novo, né? E aí, entrando para o lado da psicologia, da psiquiatria, quando é tudo muito novo, demanda um tempo para a sociedade maturar isso, né? Aí eu queria ouvir... essa é a jogada de bola. Eu acho que é interessante, estou pensando isso, né? Vocês falaram dos búfalos, eu estou chocado ainda que os búfalos são desse nível de consciência e de sentimento, mas a gente consegue entender um mamífero, né? A gente consegue avaliar, se vincular mais, e olha que ainda assim me choca, falo, nossa, mas um búfalo... um dos casos mais graves que eu atendi de depressão na minha vida foi um luto depois da morte de uma iguana, que era o animal de estimação do paciente, e a iguana morreu e ele chegou no pronto-socorro, catatônico, há dias sem comer, há dias sem falar. Então, acho que a gente pode ir extrapolando isso, né, e aumentando essa leitura dos direitos dos animais, de como a gente lida com os animais enquanto sociedade, ampliando sem fim. Eu tenho um paciente que viveu um luto muito intenso com a morte do beta dele, do peixe beta. Eu também. Ele ficou muito mal, ele ficou acompanhando, assim, as últimas semanas ele passava o dia ali acompanhando o beta e dando remédio, pingando remédio na água. Foi a minha primeira perda, foi o meu beta. A gente pode chamar esse período de luto antecipatório? Hoje eu não sou um profissional que estuda de forma aprofundada o luto, mas eu tenho uma amiga que trabalha especificamente com luto, e eles têm desenvolvido, os pesquisadores da área, esse conceito de luto antecipado e de intervenção precoce. Então, a intervenção, desculpa a ignorância, a intervenção precoce é você atuar com medicamento na pessoa? Com psicoterapia. Então, essa colega ela é psicóloga e, por exemplo, eu sei que o meu animal entrou em cuidado paliativo, eu vou começar um acompanhamento psicológico para me preparar para aquela perda. Mas e quando a pessoa... Porque eu vou dar dois exemplos, né? Que a gente vive essa situação. Então, eu queria citar o exemplo que a gente viveu juntos, que a gente estava comentando,
daquela vez que você estava comigo, com a graça de Deus dentro do consultório, e gritaram, porque tinha chegado uma emergência, e era uma York já com um problema bem grave, de problema de coração. Ela chegou, a tutora abriu o carro na garagem, não sei se você lembra, deixou o carro aberto, e aí entrou, entregou a cachorrinha no colo da veterinária, e ela meio que sentou ali no banco da recepção. Ela começou a ter uma convulsão, uma parada, sei lá o que era, não lembro. E aí você tava lá e você até me ajudou. Mas assim, vamos supor que o Dr. Tiago, psiquiatra, não tá lá nesse momento. Porque eu chamei o SAMU, não sei se você lembra, demorou uns 40 minutos pro SAMU chegar, e a mulher toda torta, a gente tentando ter contato com a família. O marido estava surfando, o pai estava sem acesso. Se essa mulher morre lá dentro? Porque você viu, graças a Deus, a mulher estava fora de si. E a cachorra chegou morta lá. Tanto que eles ficaram na emergência, nem saíram para dar a notícia. Essa história foi até... É engraçado agora, engraçado entre aspas, né? O SAMU acabou levando ela, o Thiago medicou. O SAMU acabou levando ela, daí que ela melhorou, ela voltou pro hospital com o pai e com o marido. E aí foi quando ela teve a notícia que a cachorra tinha ido... Eu acho que eu te contei isso, né? Foi quando a gente contou que a cachorra tinha ido a óbito. É uma Yorquinha do tamanho disso aqui, assim, muito pequena. E tinha um problema muito grave, tinha ficado internada várias vezes. E aí, quando a gente falou que ela tinha ido a óbito, ela caiu de novo. Ela foi pro hospital de novo. Então, assim, é muito... Mas o pai e o marido estavam lá. A questão é assim, se ela morre lá dentro, se ela tem um AVC, eu não sei quais são as possibilidades, né? Volto a dizer, circuito interno de TV. Ele é o teu maior aliado. Ele é muito louco. Ele é muito louco. Mas, assim, não existe uma responsabilidade de tudo que acontece dentro do hospital, que nem ela teve um troço lá... Eu, com a graça de Deus, tinha um médico psiquiatra do meu lado, mas ela morre. Ou ela tem um AVC, sei lá. Você vai estabilizar o cachorro, vai ter uma equipe estabilizando o cachorrinho, e você vai fazer os cuidados, obviamente, de acordo com a tua expertise, e ligar para emergência. Você não é médica humana. Ela tremia de uma tal forma, eu não sabia. Se eu tiver que fazer uma RCP numa pessoa, eu não sei fazer. E tudo que ela teve, né, depois, quando ela foi para o pronto-socorro, isso foi investigado e foi concluído, mas a minha impressão tinha sido de que era um quadro psiquiátrico, de que era um quadro causado por uma descarga emocional muito intensa. Se essa pessoa... Ela vivia para cachorra. Se na hora que ela tem o diagnóstico... Mas aí entra a psicóloga aí. Então, se na hora que ela tem o diagnóstico, olha, sua cachorra tem uma doença cardíaca grave, mas ela começa um preparo psicológico, talvez ela pudesse lidar diferente. Então, era aí que eu queria chegar. Eu tô nessa situação que a mulher, tipo, entra em coma, não sei exatamente qual é o nome desse status quase uma catarse, né? É isso. Nesse lugar isso. Que eu não sei o diagnóstico. Ou eu tenho outros pacientes de paliativo que a pessoa tá em Nárnia. Tipo, o cachorro tem metástase no corpo todo. Tipo, você já avisou, o gato subiu no telhado. E a pessoa tá, tudo bem, indo então, pra falar. qual remédio que eu vou dar? Então, sim, você tem essas duas situações que, por mais que você tenha um psicólogo ali na cara dela, ela tem que querer. Ah, sim. E essa pessoa da catarse, ela não tem nem condição de escolher se ela vai ter catarse ou não. Porque eu tô com um psiquiatra do meu lado que bota um remédio na boca da mulher, ele é médico. Imagina se eu dar um remédio, não posso. Não pode. E aí eu tenho duas situações que a mulher que tá em Nárnia, ela fala, não, eu tô ótima, eu não preciso de psicólogo. E tipo, o cachorro vai morrer. Ele tá respirando mal, ele está passando mal. E aí, você não pode obrigar, né? E você fica vulnerável também nesse lugar. Aí você começa a taquicardia, dá desespero, dói a pele. Já falei pra Diana isso. A gente tem uma dor física que dói a pele. Acho que é o que vai acontecer com essa pessoa aqui dentro. Mas essa é uma questão, né? O Thiago trouxe, talvez, aí o desconhecimento, e você confirmou que durante o curso, né? De médico veterinário, de formação, não há. E aí a gente pode pensar, como é que eu comunico, né? O tutor acerca
do fim da vida deste animalzinho, da necessidade do cuidado, dos cuidados paliativos. Será que a minha comunicação está atendendo também a demanda do outro, a necessidade do outro? Então, o que acontece? Eu caio na repetição. Eu caio num movimento, talvez, de perguntar a essa pessoa o que, de fato, ela assimilou dessa informação. Então, você sabe que, você entendeu que, olha, eu te falei tudo isso, eu te passei todas essas orientações, o que ficou para você? Só que, em contrapartida, a gente pode pensar, ok, o médico veterinário tem essa formação, tem essa disponibilidade, tem esse tempo, como é que está o emocional também? Então, muitas vezes, nós estamos falando de duas pessoas, né, na verdade, o profissional e o tutor, que não tem uma condição de um diálogo, né? E talvez a ideia aí, né, de pensar num profissional. O luto antecipatório, sim, existe, né? Tem se falado cada vez mais sobre isso. A gente antecipa o luto? Não tem como, né? Por mais que a gente saiba que eles vão, e num tempo provavelmente mais curto que o nosso, porque essa é a ideia do imaginário. Por exemplo, pai e mãe sempre imaginam que os filhos, que eles vão antes dos filhos. Sim. Né? Então, muitas vezes, nessa função desse mundo contemporâneo em que os tutores se sentem pais ou mães desses animais, eles têm que lidar com o inverso da vida, sabendo que é a ordem cronológica, porque a vida do animal é mais curta, entende? Então, no momento em que você adota, né, aceita este animalzinho, você tem lá no seu inconsciente, minimamente, a ideia de que ele vai antes que você. Mas não há uma preparação para isso, né? E quando ela se aproxima, em geral, é onde vem a negação. E aí a gente pode falar até na cultura da substituição hoje. Ao passo que a gente humaniza, a gente também não quer viver os lutos e os vazios. Então, quantas famílias aí, quantas pessoas não fazem um luto e já colocam um outro animalzinho dentro de casa, né? Então, tem muitos fenômenos para a gente abordar, né? Esse papo daria complexo, né? Para a gente falar. Eu tive um paciente que ele me falou numa consulta, doutor, eu tenho sempre 2 cachorros. Eu falei, como assim? Eu tenho sempre 2 cachorros. Eu falei, que legal, o senhor tem 2 cachorrinhos. Ele, não, são sempre 2, não importa. Assim, morreu um, no dia seguinte eu estou com o próximo. Eu falei, no dia seguinte, literalmente, no dia seguinte, ele morreu, no dia seguinte eu estou com um novo em casa, eu tenho sempre 2 cachorros, não importa. Eu falei, gente, que surreal, onde é que está o laço afetivo, como é que eu estou lidando com essa perda? É como se fosse, quebrou um copo, eu vou lá e comprei um copo novo. Não é, mas é diferente, Thiago. É porque diferente. Eles fazem isso para não lidar com luto. É para não lidar, é a negação. É para recalcar ali uma dor enorme, né? É uma dor insana. Eu tinha 7 cachorros quando a minha filha nasceu. E aí, obviamente, eles foram ficando velhinhos e foram morrendo. E aí o João teve um tumor na cabeça. Foi muito complicado, tadinho. E foram morrendo. E aí ficou a Valentina, minha Shih Tzu. E aí já vou passar mal de novo. Quando eles começaram a morrer, morreu a Bianca, morreu a Loíse, eles foram tudo morrendo. Nome humano, hein? Bianca. Olha só, hein, doutora? Bianca, Loíse, Lourenço, João, Giorgio. E aí a Valentina ficou. E teve um período que eu cuidava de 4 com problema cardíaco. Era a Loíse, o Lourenço, a Valentina e o João. Cada um com uma dose de remédio, cada um com um protocolo. Enfim, a Valentina ficou e ela era a última. E eu sabia que quando ela morresse... Porque quando um deles morre, você sofre a vida, sim, mas você tem os outros ali. Para se apegar, né? E pra você falar assim, ama preciso levantar para cuidar eles, deles. Exato. A dor de 1 a 10, ela é 2,5 no máximo. Quando a Valentina morreu, você lembra? Quando a Valentina morreu, juro, arrancaram meu pâncreas, o rim, o fígado, a sangue frio. A dor é insana. E eu tenho gato. Amo gato, mas eu sou dependente emocional de cachorro. Isso é diagnóstico, pode colocar no meu prontuário. Eu sou dependente emocional. Depois de 4, 5 meses, eu passei numa feira de pássaro. E entrei sem querer e comprei a Loíse segunda. Loíse Caroline segunda, minha maltês. Ela é fruto do luto. Eu sempre falo isso, né? Ela é fruto do luto. Ela amenizou, lógico que ela não substitui a Valentina, mas é insana a dor. É doentia. Então, ter um outro, você não substitui. E lidar com a dor é muito difícil.
Mas você sabe que não substitui. Eu acho que tem muita gente que entra que numa substitui fantasia como copo, né? achando que é substituível. Que é isso de das relações afetivas, líquidas. Então, a pessoa... Você tem essa crítica de que o luto, que eu estava conversando na terapia, que eu estava tentando elaborar, que estava sofrido, me fez trabalhar e ir atrás e pegar uma cachorrinha nova. Mas ela não substitui, é um vínculo novo, é uma nova cachorrinha, é uma nova história. Tem gente que não entra em contato com tudo isso porque é sofrido encarar esse processo de ir para terapia, de falar da dor, falar da quando perda. eu cheguei em vocês, que a gente começou a trabalhar, eu lembro que eu assim, por que você está aqui? Porque eu não consigo lidar com a perda. Foi essa frase. Eu não consigo lidar com a perda. É isso. Eu acho que a classe veterinária, a gente sofre por tudo isso que a gente está falando. Falta de preparo na faculdade, a forma como a gente lida com os pacientes ao longo da vida e a gente muitas vezes que informa aquela notícia. Porque por mais que você foi no hospital 24 horas e o bichinho morreu nesse hospital, né? Você vai entrar em contato com o veterinário que cuidou a vida inteira para informar o óbito por um atropelamento, por uma doença de cuidados paliativos, pelo fim. É óbvio que esse veterinário vai sentir. A não ser que aí ele eu seja vou uma voltar pedra. à pergunta disparadora desse episódio, né? Quem cuida de quem cuida, né? Será que todos os seus colegas têm esse aparato que você tem? Um psiquiatra e uma psicóloga? Eu não tive opção. Mas eu duvido que os profissionais tenham essa... Você não teve opção porque você também é uma pessoa consciente e falou, preciso de ajuda Ele falou desses que eu precisava profissionais. de ajuda. Foi no consultório. Foi no consultório. Mas foi uma escolha. Mas foi uma escolha. Foi no uma consultório. Porque muitos estão adoecendo e não percebem, não fazem terapia. Ou não se alguém procuram. fala, não querem escutar. Então, acho que é pode falar. difícil mesmo chegar nisso. Eu acho que, assim, o que foi muito... De repente, esse relato até ajude outros profissionais que estão passando, né? Ou... sei lá. Tutor também, né? Eu lembro quando o Thiago... Eu lembro até, a gente estava na sala 3, né? E aí, eu estava atendendo, estava um pouco aérea. O Thiago estava passando algumas informações, estava um pouco aérea. E aí, do nada, eu comecei a chorar. E aí, eu falei para ele, Thiago, eu sinto um formigamento. Você lembra disso? Eu sinto um formigamento constante no meu rosto, na minha cabeça. Não passa. Parece que tem 1 zilhão de formigas andando em mim. E a dor que eu sentia era uma dor física. Sabe quando você tá com febre, que você passa a mão assim e dói? Dengue. Eu tinha isso 24 horas no corpo inteiro. E eu não sabia que era esse cenário. Então, não sei se de repente algum veterinário está passando por isso nesse momento. E pode ser sintoma do que eu estava naquele momento. Ainda estou em tratamento, acredito que vocês não vão me dar alta tão cedo, porque eu não vou aposentar tão cedo. Se é que teremos alta alguma vez nas nossas terapias. No século XXI, morando no Brasil, sendo mulher, é muito difícil a gente ter alta, hein? Já vou te falar. Não, mas o Thiago me deu uma esperança. A gente pode discutir, inclusive, esse termo alta, né, Thiago? Porque qual é o espaço médico, né? Definal. Qual é esse espaço de cuidado, né? Eu acho que faz parte até do estigma, né? Em relação à saúde mental. Eu acho que o Thiago comentou comigo acho que é um médico... Aquele que você falou que foi pra Bahia e parou de tomar remédio? Sim, não, ele não era médico, mas ele é um paciente meu que vivia no mercado financeiro em São Paulo. Tomando remédio. 1000 remédios, mudou pra Caraíva e ele parou de tomar todos os remédios. Tá super saudável, mas não tá de alta, porque ele ainda faz consulta. Ele ainda passa por isso. Não é porque tá tudo bem que a gente vai descuidar, que a gente não vai prestar atenção, não vai cuidar de alguma forma, né? Então, existe uma esperança. Não. A Bahia é a esperança. A Bahia a mudança de ares, né? O que muitos colegas seus acabam fazendo, né? Desistindo da profissão. Eu acho que pra mim é desistir, pra mim é trocar o WhatsApp. Quando você coloca no Google acadêmico, saúde mental e veterinários, é assustador, né? Já considerando uma questão de saúde pública em alguns países, né? Devido aí ao índice de suicídio, né? Acho que um pouquinho antes da nossa conversa eu falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Como que estão esses dados, né? E há um comparativo que... o suicídio nos veterinários é 4 vezes a mais
do que todas as outras, né, profissões e 2 vezes a mais do que os médicos, né? Então você pensa, opa, peraí, o que está acontecendo? Tinha até um artigo que era uma revisão que ele tentava apontar as causas, mas não é muito difícil. Mas eu acho né? que a gente começou a tentar desbravar isso, né? Exato. É a mudança da sociedade. Sim, né? existem muitas questões, fatores ambientais, sim. né? Mas eu acho que esse como relacionamento íntimo que temos, né? Sim, não é à toa que comunização. Estamos aqui porque a gente tem laços, né? Isso é... Sim. Exatamente. Mas, né, eu estava aqui pensando, por exemplo, nós psicólogos, né, o ideal, adequado, né, desde a nossa formação é que nós façamos, né, análise e a partir do momento que a gente começa a atender, que a gente faça supervisão. Então, os mais atentos e sensatos dão continuidade a esse cuidado, né? Eu fico pensando, poxa vida, como será que isso é discutido, né, com os médicos veterinários? Porque é diferente você discutir um caso apenas, no sentido de buscar um diagnóstico, mas de você também ter o espaço para falar de como você se sente. Na minha supervisão, eu falo como eu me sinto e, claro, e busco um auxílio, né, acerca do caso, mas tem uma outra profissional de saúde que cuida. Então, assim, eu, médico veterinário, discuto o caso com outro colega, mas quem está cuidando de quem? Se porventura estão todos, né, enfim, cansados, preocupados, com burnout, que seja. Mas né, sabe o que é isso, enlutados. Ariana? É preconceito com relação à terapia. Isso é fato, né? A minha terapeuta, ela ainda... Isso me incomodou na última sessão, porque ela tem no consultório dela, ela tem 2 portas. Uma de entrada e outra de saída. Para um não ver o outro. Eu falei, mas por que isso? Porque Santos é pequeno e ainda tem muito preconceito. Aí eu falei, caramba, mas não é você que precisa quebrar essa primeira barreira? E escancarar a porta do seu consultório e falar assim, olha, ok, Patrícia faz terapia, que bom, ela procura ajuda para esse mundo louco que a gente vive. Mas esse tipo de fala sobre terapia, por exemplo, eu vejo como eu, professora, né? Eu só tive essa conversa com os meus alunos do direito na pandemia. Com os meus alunos da psicologia, porque eu dou aula na Faculdade de Psicologia do Santa também. Lá é obrigatório, assim, é a fala obrigatória nossa. Gente, vocês precisam, obviamente, vocês querem ser psicólogos, vocês precisam buscar um terapeuta para chamar de seu. Porque vocês vão lidar com situações na faculdade que vocês não vão dar conta, né? E essa fala a gente não tem no direito. É isso que eu quero chegar. Mas deveria? Deveria. Mas deveria ter em todas as... Eu tô falando do meu mundo. Na medicina todas. existe isso? Você tem que ter... Desde a faculdade você tem que ter um terapeuta? Existe? Eu não sei. Na veterinária... Acho que na tua especialização, sim, né? Não, mas na psiquiatria... Na medicina na graduação, em si... eu acho que vem aumentando essa crítica de que é importante que você faça terapia, de que você tenha um autocuidado em saúde mental. Em nenhum curso, nem em psicologia, nem em medicina, isso é obrigatório. Mas eu acho que vem aumentando essa consciência sugestão, né? de sugestir, de falar sobre... Obrigatória é a nossa fala. Né? Exato. Eu coloco para todo mundo. Um conselho que fiscaliza, por exemplo, o hospital. A minha supervisão ou o meu autocuidado. Eu poderia fazer essa crítica. Será que deveria também? Verdade. Quantos profissionais também podem estar atuando de uma forma que não estão atualizados, não estão cuidando das próprias feridas, estão eventualmente projetando, né, também nos próprios clientes. Outros. Então, é algo que às vezes também fica muito silencioso. Eu acredito que toda a área de cuidado de saúde, né, existe ali um espacinho que precisa ser revisto, né? O nosso ano letivo dos residentes, né, dos médicos que estão fazendo a especialização em psiquiatria, foi agora na sexta-feira passada, dia 1º de março. E foi uma coisa que eu disse no primeiro dia, eu coordeno a residência, eu falei, olha, é adoecedor fazer a residência, é muito intenso, vocês vão lidar com um monte de situações difíceis. Nós temos uma lista de profissionais que atendem por preço social e profissionais de várias instituições.
porque também existe o preconceito de que onde é que eu vou procurar um psiquiatra? Porque tem um monte de psiquiatra aqui me dando aula. Então eu não quero alguém que seja daqui, da minha universidade, do meu convívio. Então a gente tem parceria com outras universidades que tem uma lista lá com o nome, o telefone e o local de origem. E aí, se eu estou na faculdade A, eu posso procurar na faculdade B, e da B procura em mim. E a gente fez essa troca, uma parceria de vamos dividir, porque o estigma está presente até nos profissionais da área. Né? E se está presente nos profissionais da área, vai estar na população como um todo. Com certeza. Mas eu vou fazer uma observação que não tem nada a ver, talvez, né, traga algum tipo de reflexão. Eu procurei o André, o profissional de RH, no ano passado, por causa de um assunto, né? De um treinamento que eu estava preparando. E aí a gente marcou uma primeira reunião e ele falou ele se apresentou. Aí ele falou que ele tinha o negócio do RH, ele me apresentou uma série de coisas, inclusive me apresentou o RH. Que para mim RH era o setor de demissão, né? Para quem não é advogado ou da área de RH, o RH é para... passa no RH e pega lá. Você entende lá da RH? Pra mim era isso, admissão, contrato, demissão, ponto final, acabou. E ele me apresentou uma série de coisas que eu falei assim, gente! Sensacional. E a gente fez até o podcast com ele da outra vez, justamente para trazer essa reflexão que veterinário também não tem. Que eu falo, gente, a gente é muito tapado, a gente não tem nada na faculdade, nada. Tinha que ter uma matéria. Tinha. Sobre o empreendedorismo. Psicologia, empreendedorismo, RH. Tinha que ter o Sebrae dentro da faculdade. De direito, de medicina, de psicologia. Porque você é psicólogo, você vai abrir um consultório, você não sabe tudo que você tem que pagar. Às vezes aparece documento lá vencido há 10 anos, você não sabia nem que existia. Né? Psicólogo, médico e afins. Né? Então, eu acho que deveria ter esse tipo de coisa. E aí, quando ele apresentou o RH pra mim, eu falei, amigo, tu tem a solução de todos, deixa o treinamento pra lá, né? A solução de todos os meus problemas. Então, eu acho que talvez esse estigma todo exista. Será que não existe uma falta de... Tô perguntando, tá? Uma falta de justificar, não, de explicar o que é a psicologia, a psiquiatria, o cuidado com saúde mental para essas pessoas todas? Eu acho que, sem dúvida, a gente precisa explicar melhor. Se comunicar melhor. Então... Porque, Thiago, o psiquiatra, pra mim, é da pessoa que, pra mim, entre aspas, né? Vamos traduzir assim, o psiquiatra. É a pessoa que trata ali do manicômio, de viciado em droga, né? Ou daquela pessoa que sai na rua que nem uma doida de madrugada. Enfim, a gente tem aquela coisa, a gente sabe que psiquiatra ajuda em inúmeras situações, mas o que a gente trabalha, eu não tinha a menor ideia. Então, talvez explicar melhor. Sem dúvida. Para a sociedade em si, não só para veterinário, tira esse estigma. Ou montar um protocolo, por exemplo, numa grade de empreendedorismo, por exemplo, um protocolo de que, olha, a tua clínica tem que ter um espaço para o luto. Já pensou? Se todos os alunos saíssem com essa formação, olha, tem que ter um espaço desse cuidado, né? Tanto seu, enquanto profissional, quanto daquele tutor para você orientar. E aí sim, tem preço social, tem aqui, olha, as clínicas tais que atuam, né? Porque eu acho até antiético só uma pessoa. Vou indicar essa profissional. Senão é uma venda casada, né, no Código Consumidor. Mas você fazer uma lista de profissionais que atuem com luto e que possam, de alguma forma, direcionar esse tutor, né? Eu encaminho todos para a Ariane e para o Thiago. Todos. Não, porque é a tua referência, né? Todos. Eu falo, não precisa nem falar que você me conhece, mas acho que não vai, eu não entendo. Não chega, né, Thiago? Eu não entendo, porque... Tem um buraco negro sei na lá, frente dos médico da Antonella, eu não sei, mas eu falo, olha, eles são meus médicos mas é que tem e tudo um baita mais. preconceito, né? Mas é que eles atuando ajuda a gente demais também. Claro, então, lógico por isso que eu indico, sim, também ajuda vida, a pessoa, mas ajuda a gente. Eu faço isso na minha advocacia, né? Olha, você precisa de uma terapeuta. Você conhece? Eu tenho essa. Tem até uma vizinha de porta. Eu falo, só bater aqui no consultório do lado, né? Minha vizinha de porta também é terapeuta. Né? Porque isso é importante até para a gente lidar com as dores, né? De um divórcio, de uma convivência, né? Queria deixar aqui uma dica de filme. A gente estava falando das búfalas, né? Nossa, que incrível a búfala!
Tem um Netflix, um documentário, Professor Polvo. Eu não sei se você Já vi, é muito bom. O polvo É muito tem bom. sentimento e ligação. E depois o mergulhador lá, que é aquele visitante ali da praia, ele ficou bolado, né? Nossa, e a gente que E a assiste gente- também, Também. fica, porque eu chorei assistindo Eu não como esse polvo, documentário. né? Mas eu parei assim, antes do fim. é muito... Você come polvo, né? Não, eu não como porque eu tenho alergia a frutos do mar. Mentira! Com teu pai? E Você tá aí alergia a camarão, lagosta, É, eu também, lagostim, eu também, aí também. o povo foi no embalo, lá vai nem, que, nem, né? nem testo. Mas assim, eu acho que essa ligação é muito impactante, né? Eu tava assistindo esse documentário com a minha irmã, ela tenta ser o máximo vegetariana possível. Sim. Ela tinha acabado de voltar a comer peixe. E aí E ela viu o acabou. documentário, ela falou, chega, não vou mais comer peixe, vou ficar só com Não vou nem ovo ver. e é isso. Tem essa outra questão, né, que existe uma crescente do veganismo no Brasil. Eu não posso ser hipócrita, eu sou professor de direito animal, mas eu ainda como carne, né? Mas eu já estou com o primeiro passo, então toda quinta eu procuro não comer. E eu estou diminuindo bastante, né? Porque a gente começa a ver que a vaquinha mimosa A também, gente podia evitar isso, porque pra mim é bem doloroso. também para mim é. Mas eu como carne. Para mim lógico que é. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso também um dia, né? Sobre essa perspectiva dos animais, porque eles sentem, né? Sim. Então a vaquinha que você está comendo, ela também sente, né? Então e a não é gente só o come pet. a dor, né? A gente come a dor. Porque acaba transferindo, né? Ela Quimicamente. tem neurotransmissor, Sim. assim. A gente come a dor. Eu queria fazer uma observação aqui, não esquecer que eu lembrei. O veterinário não é obrigado a fazer eutanásia, né? Então, muitas vezes, eu quero que você faça. E aí, o veterinário, muitas vezes isso acontece. Você cuidou a vida inteira, eu quero que você faça eutanásia. O veterinário não é obrigado. E aí, parece que aquele vínculo que você criou aqueles anos todos da vida, morreu. Né? E dentro do Vitale mesmo isso acontece, né? O paciente que, às vezes, o Felipe cuidou a vida inteira, ele pede para outro colega, ou que eu cuidei, enfim, eu peço para um outro... Porque eu não faço eutanásia de nenhum, isso é fato. Já faz anos, eu me recuso. Conhecendo ou não, eu não faço. Mas a gente não faz daquele pet que é muito doloroso. Então, eu queria deixar isso claro, né? Que a gente não é obrigado, né? Por lei até, você... Né, que nem você chegou uma emergência, você tem que fazer uma abordagem de emergência. Não é a mesma coisa. E eu queria também falar... Tiago, acho que você pode me ajudar. Sobre a gente falou do luto antecipatório. E as cobranças, né? Que vem em cima do veterinário. O que você vai fazer? O que você vai fazer? E o que você vai fazer? E assim, tipo, não tem o que fazer. E... O luto patológico, a gente tem um problemaço com isso. O cachorro já morreu, né? E já aconteceu, não foi uma nem duas vezes. Falou assim, eu quero meu cachorro de volta. Falei assim, mas seu cachorro morreu. Mas eu quero meu cachorro de volta. Nossa. Tô falando sério. Não, Aconteceu uma peraí que eu situação... vou ligar para Deus. Deus, tu pode? Não, Patrícia, sério. É surreal, gente. Uma Isso vez, é olha, assustador. juro, isso eu tenho gravado, porque Tu tem não quer câmera montar lá uma fora. sala lá dentro? no Não, Vitale? ela não aguenta nem eu, imagina. Gente, isso é muito assustador. Não, e outra, eu acho que pra ela é mais delicado porque ela tem bicho. Não sei se é a mesma... Tô falando, assim, eu tô dando opinião dos sentimentos. Mas ela tem bicho. Como a gente trabalha com... A gente não trabalha com Lulu, frufru, né? Com brilhos de vivara. A gente trabalha com pacientes muito graves. É difícil. É muito difícil. Mas pode falar, te interrompi. Não? Imagina, Que, aliás, foi um dos motivos pelos quais eu, como cliente, escolhi a Vitale. Quando eu passei na frente, a antiga veterinária se aposentou, eu passei na frente, eu vi o hospital 24 horas. Falei, é esse que eu vou escolher. Foi a primeira referência, né? E depois, obviamente, você, que aí virou amiga. Mas, assim, eu acho que esse é o grande diferencial, né? Enquanto hospital, e aqui eu acho que esse papo ele pode servir de algumas reflexões futuras, né? Para algumas reflexões futuras, talvez o teu diferencial, além de ser 24 horas, você, de fato, ter alguém, ainda que um plantão, uma vez, 2 vezes por semana,
de profissionais da área da saúde mental para os tutores. Eu tenho. Porque isso vai... Você tem? Eu tenho. Não a que eu queria, porque ela não aceitou. Mas a gente tem. Tem um lugar que oferece esse serviço online 24 horas, todos os dias que você quiser. É só ligar. Ninguém liga. Ninguém liga. E não, porque eles dão feedback pra gente. Ninguém liga. Caramba. Não liga. A gente indica, a gente recomenda. Se liga, essas pessoas estão pedindo para não informar. Porque eu já pedi vários feedbacks. A resistência, então, é do próprio tutor, né? Eu acho que tem um momento para ela se abrir, para as pessoas se abrirem, né? Eu acho que existe isso. Não sei, talvez. Enfim. Eu quero aprender a lidar com o luto patológico. De verdade. Eu não sei o que fazer. Talvez outros veterinários tenham esse mesmo problema. Eu não tenho um psiquiatra 24 horas. Nossa, é uma loucura. Complexo. Essa questão do luto, né, Thiago? Acho que começa a partir de 2022, no CID, tem essa questão. Ela vem sendo inclusão, discutida, né? O DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos da Psiquiatria, em 2013 começa a discussão, e agora estão finalizando, mas de uns 3, 4 anos para cá, a classificação internacional das doenças ela está sendo revista, e aí entrou numa discussão grande o luto, né? Como chamar, quando que você ia considerar um problema ou não. E aí é uma discussão gigante, assim, o nome que você vai usar para diagnosticar, o critério que você vai usar para medicar. Acho que é um tema que a gente ainda não sabe, a gente ainda está aprendendo sobre ele. O próprio nome luto patológico, muitos profissionais que trabalham com luto não gostam dessa denominação, porque luto não é patológico. Exato. Luto, é natural. Então você vai falar em luto prolongado, talvez. Luto disfuncional. Acho que é o luto patológico é um diagnóstico, é um termo médico, mas que tem uma crítica a esse termo. Eu não tô querendo, assim, Deus me livre e guarde, quem sou eu para dar diagnóstico. Não tô querendo aqui dar o diagnóstico, né? É como a gente lida com a pessoa que ela não entendeu que o cachorro morreu. Sim. E ela vem e fala, eu quero ver meu cachorro. Mas naquele primeiro momento ela tá nessa negação. Ariana, eu tô falando de semanas. Mas... Nossa. E assim, como é que você... psíquico, não do calendário. Exato, ela não procura um profissional. Isso não aconteceu uma nem duas vezes, eu tô falando sério. Eu tô lembrando num caso aqui, de humanos com humanos. Morreu um cliente meu e 2 meses depois a irmã apareceu no escritório falando assim, eu quero fazer a exumação, porque isso é judiciário, né? A gente pede para um juiz. Eu já fiz algumas na minha vida, inclusive. Eu quero fazer uma exumação porque eu quero fazer um velório mais longo com ele. O velório dele foi muito rápido. Então, ele morreu há 2 meses. Aí eu tive que, explicar o que acontece com o corpo 2 meses depois da morte. Né? Então, assim, chega a ser assustador o nível de negação que as pessoas têm, porque ela acha que a pessoa está lá igual ao velório que teve, foi um velório de 1 hora, que foi desejo do morto. Não, mas eu preciso ver ele de novo. Então você não vai ver, não vai ter mais nada, né? Assim, o estágio que está agora, 2 meses depois, não tem mais nada, não é isso, doutor? Não, talvez seja o pior estágio, 2 meses, melhor 10 anos que já passou tudo. Né? Eu fiz estágio no IML, em Medicina Legal, e assim, a gente só pegava as piores situações, né? Então, é horrível. Então, é até pior para a pessoa, né? Não, mas não dá para fazer. Eu falei, não, querida, não tem a menor condição, né? Então, foi um luto patológico, então. Eu não sabia o nome. Disfuncional. Disfuncional. Mas isso que você está falando, agora eu te faço uma pergunta, né, Antonella? Existem alguns tutores que, quando recebem a notícia do óbito, não querem fazer contato com o animalzinho? Tem. E é algo que nos humanos é um pouco inevitável. Se você é uma pessoa que você é responsável pelo cuidado, você até pode evitar o velório, o enterro. Tem gente no velório que não levanta e não vai até a sala. Não quero ver.
Eu Exato. quero lembrar dele vivo. Eu odeio velório. Você tá Mas lá, né? ainda Eu assim... também odeio. Não, mas eu não vou, Mas, eu Patrícia, evito. mas ainda assim você sabe que vai acontecer o ritual, que isso vai existir. Na finalização, no óbito, nesse rito de passagem, digamos assim, né, da vida para a morte, em que eu não quero fazer contato com aquilo e eu deixo o corpinho lá do animal na clínica veterinária, que vai fazer o devido encaminhamento, né, também como que eu estou fazendo o meu processo de luto. Né? Então a gente também tem uma escolha a partir daí. Né, que entre humanos já é um pouco mais difícil, né? Porque com o humano, mesmo que você não queira entrar na sala e ver no caixão, você tá na antessala, você sabe que você tá vendo de longe ali o pezinho, tá ali. O animal você consegue evitar completamente o contato, Consegue. né? Tem gente que não quer ver, que fala, ai, não quero ver, quero lembrar dela daquela forma e tudo mais. Tem gente que fica com o bicho horas. Eu acho que eu vou ser desses. Eu vou Então, falar você uma vai coisa. lembrar dessa conversa que tem um Eu acho que eu vou psiquiatra. ser desses. Não, eu vou falar uma Mas aqui, experiência né, minha. Thiago, neste momento, né? Não, é muito difícil, porque assim, você deixa a pessoa ali, né, velando e tudo mais, e tudo bem. Só que existe uma demanda da equipe tá lá. Uhum. Talvez uma demanda emocional, né? E assim, sendo bem fria, o hospital tá voando. Tá rolando, E tem uma transfusão, e tem um não sei o quê, e assim, Esse não a é dor papel, também. esse não é papel do hospital. Sim. Ele não é um local para velar corpo, né? Então, Eu já tive algumas experiências, então já fui mãe algumas vezes e já tive as perdas das mais variadas possíveis. Uma delas, a que mais me chocou, foi a que eu não vi. porque eu acho que você não Porque finaliza o processo, Não, eu tava né? grávida e me ligaram. Olha, a gente já resolveu e já mandamos pro memorial para cremar. Oi? Então foi a primeira perda assim que eu tive, que eu lembro que eu não me despedi. Depois, aí eu fiz o contrário. Aí eu fui até São Bernardo, na sede do memorial, onde há, de fato, um velório. E ali parece que baixou a minha temperatura e ok. E a terceira morte foi em cuidados paliativos, e eu preferi desinternar e cuidar em casa. Foi um período de algumas horas só. E que foi horrível, porque o gato desencarnar naquela situação renal... Não, eu acho é isso horrível. Eu acho não ter Foi eutanásia, eu acho muito complicado. Foi violento, assim. Muito. Foi violento. Então, a gente tem esses cenários, né? E que, de fato, a gente não está preparada nunca para despedida. Nunca. Então, eu já tive 3 tipos, né? Para mim, Patrícia, a pior foi não ter visto. Saber que morreu e eu não estava ali do lado, né? Ou que eu não não prestei, né, ali o meu afeto nos últimos momentos. Acho Mas que esse foi... Eu acho que a gente precisa começar a falar, que nem você tem o plano do memorial do Antônio, então, do Frederico. Eu tenho de todos. Então, eu tenho também, porque nesse momento... E hoje tem outros planos, tem não é só que memorial. Até Sim. porque eles não estão patrocinando, né? Então, então, né? Mas tem vários Mas hoje. vou falar, eles são sensacionais. São, lógico que são. Eu Eles faço são, há 20 o anos. cuidado que eles têm com o pet. Nossa, eu sou fã deles, de verdade. Mas daí eu trago um ponto também, né? Que eu acho que, claro, estamos falando da saúde mental dos veterinários, Sim, dos sim. médicos veterinários, pensando aí um pouco também na fragilidade da saúde mental em relação aos tutores no momento de perda. Mas eu acho que tem uma questão também: qual é a população que acessa esse tipo de cuidado sim. em relação aos Não, pets? não é fácil. Nutella. Eu preciso Nutella falar com total. você sobre o plano do Pet Memorial do Antônio, é ok? Não é ok. Então, Não assim, é ok. vocês são humanos. Sim, Mas e acho é que isso. tem a questão financeira Exato, também, é, né? essa Não, questão. mas não E é. a Você não questão pode financeira? falar sobre plano. Não, Antonella, não. Tem um bloqueio. Sim, tem o bloqueio, mas também tem uma questão financeira. E aí a questão financeira também em relação, a gente pode até brincar aqui e pensar o poder, né? O quanto e como eu me comunico com esse médico veterinário, como ele deveria ou não me responder. Então a gente estava falando aqui de imediatismo.
muitas vezes você não tem o WhatsApp do médico que está lá no hospital, não tem, às vezes, do seu próprio médico tem, mas às vezes você não tem um contato direto com o hospital para saber. Você tem um horário que você liga, você tem um horário de visita, você não tem um feedback constantemente. Então também tem essa invasão e esse imediatismo. Eu quero notícias, eu quero isso. E tem essa relação, né? Também de poder, do quanto eu pago, do quanto eu posso. E também a fragilidade de pessoas que não têm uma condição financeira e estão vendo seu bichinho precisar. Sofrendo. Então, quantas vaquinhas a gente observa na internet com pedidos de ajuda para os pets? Existem inúmeras, não sei se você já fez uma busca, Sim. mas vira e mexe parece uma. Preciso de 10 mil reais para cirurgia, porque isso, aquilo, outro. Explica toda a história, né? Então, a gente pode olhar para uma parte, né, de um perfil, de uma população que tem condições e que também exige e que também vai para outros lugares, e uma parte de uma população que fica aí, às vezes, à mercê de não conseguir cuidar do seu pet e que também está fragilizada, né, e que, às vezes, num ímpeto de desespero, busca um hospital 24 horas, então ela já chega num outro lugar emocional também, né? A gente está falando das nossas bolhas, né? Mas, de fato, por um Brasil de miseráveis, né? A gente tem uma camada da população que também tem pet, né? E que não tem acesso a tudo isso. Sim. E como é que eles lidam? Pessoas que te buscam e em algum momento falam, olha, eu não consigo dar continuidade nesse acompanhamento porque eu não tenho condição. E também como é que você fica enquanto médica veterinária nesse lugar de eu quero cuidar, é importante cuidar, mas... Você consegue abraçar todos? Não. Existem várias formas de cuidar desses pacientes. Existem as ONGs que prestam alguns serviços, né? Alguns gratuitos e atualmente acho que nem todos, né? Acho que a grande maioria pago. São valores mínimos e também eles recebem subsídio da prefeitura, né? Então. E tem, assim, alguns lugares que fazem... alguns tratamentos, sim, adotam um animal ou outro de tempos em tempos, né? Isso às vezes acontece também, não é obrigatório, que faz quem quer, dentro da possibilidade. Mas, enfim, tem algumas formas, né? Tem bastante... Assim, eu acho que existem mais pessoas transferindo a responsabilidade de não tenho dinheiro, faz alguma coisa. Você não chega num hospital e fala assim, não tenho condição de cuidar do meu filho, faz num Einstein, sem plano de saúde. Não estou falando de você chegar numa UPA, né? Que você chega, você vai ser atendido pela prefeitura. Você chega no Einstein e fala, eu não tenho condição de cuidar do meu filho. A não ser que ele tenha caído duro na calçada e é uma emergência, ele tem que ser atendido de qualquer forma. Ele vai falar, sinto muito. Né? Que, aliás, está no Código de Ética Médico Veterinário, né? Ele estabiliza e libera. Ele estabiliza e libera. E aí começa esse negócio de querer agredir, não sei o quê. Eu já chamei polícia pra tanta gente, Patrícia, que eu já perdi até a conta. Mas o caminho é esse, é BO e prontuário. Nossa, eu já chamei a polícia tanto, eu já fiquei até amiga da polícia. A gente cuida dos cachorros da polícia, de tanto que a gente chama a polícia. Já aconteceu de cliente nosso ver vários carros da polícia e parar lá e perguntar, o que tá acontecendo aqui? Sabe, querer ir pra cima das pessoas, de falar, tá louco? Mas eu acho que o grande, assim, pra gente finalizar, né, eu acho que o grande encanto desse pedaço a prefeitura faz a coleta, é obrigatório, né, a prefeitura fazer a coleta de resíduos, porque depois da morte são resíduos que são tratados, sendo denominados resíduos, e eles são coletados e são enviados para incineração. Isso é obrigatório. Um crematório com velório, parará, isso é particular e todo crematório é caro, até de gente, né? Tem um custo elevado. Mas a questão é, lidar com esse assunto é tocar no pontinho do luto antecipadamente. Né? E eu falo com as famílias, falo mesmo. Quando já começa a bater 9, 10 anos, ou 12 anos, eu falo assim, você já pensou num plano, tal, não sei o quê? Pensa nessa possibilidade. Porque é igual em adulto, né? Na hora... vai enterrar? Então é tanto. Então, mas 12. Aí acabou de morrer... Se você fizer preventivo, é 6. Exato. Né? Morreu. Você tem que resolver, você tá no luto, com dor, inconformado. Você tem que resolver, porque você tem que assinar para onde vai. Sim. Né? E enterrar é proibido por lei, crime ambiental. E quantas pessoas levam? Eu não, é assim, é crime ambiental.
A minha obrigação é informar que é crime ambiental, mas eu não posso impedir de levar o corpo. Sim. E tem gente que leva o corpo e fica com o corpo em casa 3, 4 dias. Sim. Aí volta 3, 4 dias depois. Eu tô falando Meu tá, graças a Deus, tá falando que eu não tô mentindo. Fica com o corpo 3, 4 dias. Deus. 3, 4 Caramba. dias, sério. Assim, cada um lida de uma forma, O né? assunto O é luto muito importante, né? É. uma reflexão muito importante que você está fazendo, Antonella. E assim, é muito importante você ter trazido profissionais da área da saúde mental. Eu sou só uma palpiteira, né? Da área da saúde mental. Da área da saúde mental que, de fato, fez reflexões aqui. Acho que a gente termina não com uma solução, mas com reflexões importantes, né? Quem vai solucionar, eu acho que é o próprio conselho nos parâmetros, né, doutor? Eu posso fazer uma divulgação? Pode. Eu falei de uma colega que trabalha e estuda luto. Ela é professora lá da Unifesp e ela tem um ambulatório específico para atendimento de luto. E ela esse ambulatório mantém um Instagram que tem várias informações sobre luto, vários vídeos informativos, onde você pode procurar ajuda. E o Instagram é @proalu.unifesp. Proalu. Programa de Orientação e Atendimento, Programa de Acolhimento ao Luto. proalu.unifesp. E é um conteúdo que é de absoluta qualidade, confiança, feito por gente muito séria que pesquisa a área. E é um conteúdo informativo, pelo menos pode ser um primeiro passo, um primeiro contato com o tema. Tiago, você é o meu Proalu. E a Ariana é o meu acolhimento ao luto. Bom, quero agradecer a presença de vocês. É muito importante ter pessoas como vocês aqui hoje, de verdade. Vocês, além de serem profissionais que eu admiro muito, estarem perto, assim, eu estava falando para a Patrícia, né? Eu me sinto uma nêmora perto de vocês, pela qualidade profissional, pela integridade como seres humanos. Enfim, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo. E queria deixar uma reflexão também. Nem sei se pode chamar de reflexão, já vem o nó na garganta de novo. É muito difícil lidar com luto, é muito difícil lidar com perda. Eu acho que o fato de ser muito apaixonada pela profissão e muito apaixonada pelos pets, tem alguns que... Quem é veterinário sabe, tem alguns que... Você conhece o jeitinho, né? O jeitinho salafrário do Antônio, sem vergonha. O único pug inteligente que eu conheço, juro. Ele sabe o do MIB? É o cachorro dele. Ele é muito inteligente. Não falam que os animais parecem com os donos, com os pais, com os proprietários. Gente, eu já não sei nem com os tutores, né? Nossa, ele é muito inteligente, ele é um sem vergonha. Enfim, a gente conhece o olhar deles, inclusive no momento de pedir ajuda, de partida, de não aguento mais. Esses olhares são muito difíceis. Eu acho que a gente tá juntos há uns 5 anos, talvez, 6, nem sei. Mais. Não me assusta. Bom, juntos... Psiquiatricamente. Ao contrário, acho que uns 4, 5 anos. Desde que o Tiago me identificou no consultório como uma paciente psiquiátrica, que assim fala, né? Que a gente começou, eu tomo medicações para dormir, eu fiquei muito tempo sem dormir, muitos meses sem dormir, ainda enfrento algumas dificuldades, é muito desafiador, é muito delicado, conheço várias pessoas, todo mundo que é veterinário conhece, muitas pessoas que desistiram da profissão, ainda não consigo desistir, porque é o meu amor maior, mas seguimos firme e eu queria deixar um pedido para as pessoas que passam pelo mesmo que eu, procurar profissionais da área. E indico, obviamente, o Tiago e a Ariana, que são pessoas que eu admiro muito e cuidam de mim. E obrigada.